para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Podem se assentar, por gentileza. É com muita satisfação que o Sistema OCB Goiás inaugura esta edição do curso de especialização em Direito Cooperativo pela primeira vez, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos, convidando neste momento para assistirem a um vídeo especialmente preparado para este evento. A produção que será exibida a seguir traz uma mensagem importante e representa os valores e objetivos do cooperativismo. O cooperativismo está em constante evolução. Agora somos muitos e não paramos de crescer. Nós escolhemos este jeito diferente de fazer negócios, onde todos são iguais, porque é cooperando que a gente se destaca em um mercado competitivo. E assim somos mais fortes, somos maiores. Na verdade, evoluímos porque somos a soma das conquistas de cada um. Aqui em Goiás, as nossas cooperativas estão transformando ideias em ações que dão certo para todos.
E o apoio do Sescop e da OCB Goiás são fundamentais para construir essa história de bons resultados. O Sescop promove a capacitação técnica das cooperativas, contribuindo para sua autogestão e garantindo maior competitividade no mercado. Já a OCB Goiás é responsável por defender os interesses das cooperativas e criar ações para promover o desenvolvimento da sociedade como um todo. E é por isso que as COPs goianas estão alcançando números expressivos. Somente em Goiás, o cooperativismo envolve economicamente quase 1,5 milhão de pessoas, o equivalente à população de Goiânia inteira. É o cooperativismo cada vez mais forte, buscando a evolução para nós e para todos que caminham ao nosso lado. Sistema OCB Goiás, Sescop Goiás e Somos COP. Transformando ideias em ações. A formação voltada para colaboradores das cooperativas goianas tem o objetivo de proporcionar aos participantes alto nível de conhecimento sobre o tema, desde as bases históricas e teóricas até sua aplicabilidade prática em todos os campos do direito, das questões legais e jurisprudenciais, envolvendo as sociedades cooperativas. Visa ainda atender esse marco nacional e regional na formação em direito cooperativo, capacitando profissionais do direito e pessoas interessadas no direito cooperativo para uma atuação mais qualificada. Com isso, o sistema OCB Goiás, por meio do Sescop Goiás, quer oferecer profissionais ainda mais preparados para atuarem na burocracia cooperativa. Em nome da Casa do Cooperativismo Goiano, agradecemos a presença das seguintes autoridades, aqui representando o senhor deputado Mauro Rubem, o senhor Cláudio Curado, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás. Nosso muito obrigado. Também queremos agradecer a presença de todos os dirigentes de cooperativas presentes, nossos sinceros agradecimentos. Para a composição da mesa diretiva, nós convidamos neste momento a professora doutora Silzia Alves de Carvalho, vice-diretora da Faculdade de Direito. Convidamos o senhor Luiz Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB Goiás. O senhor Jubrair Gomes Caiado, superintendente do Sistema OCB Goiás. A diretora de pós-graduação Lato Sensu da UFG, Larissa Matuda Macedo. Convidamos o professor doutor Jonatas Silva. Convidamos o coordenador da especialização em Direito Cooperativo da Faculdade de Direito da UFG, professor Emerson Alcântara. Diretor da Faculdade de Direito, José Quirino Tavares Neto. As autoridades podem ocupar os lugares, por gentileza. Dando início a esta cerimônia, vamos ouvir a professora doutora Silzia Alves de Carvalho, vice-diretora da Faculdade de Direito. Boa noite a todos e todas as pessoas presentes. É com muita alegria que a Faculdade de Direito e a UFG recebe nessa noite a OCB, aqui nesse momento representada pelo seu presidente, Luiz Alberto Pereira. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela possibilidade de realizarmos uma atividade acadêmica da maior relevância
para o estado de Goiás, para Goiânia e para o desenvolvimento da economia social e local. Agradeço especialmente também a presença do superintendente do sistema da OCB, Jubrair Gomes. Agradeço a diretora de pós-graduação Lasto Senso da UFG, professora Larissa Matuda Macedo, o vice-presidente da Associação dos Egressos da UFG, professor Jonatas Silva, assim como seu presidente, na pessoa do Dr. Eliomar Pires Martins, também aqui presente. Agradeço o trabalho e empenho do professor coordenador da especialização em Direito Cooperativo da Faculdade de Direito da UFG, professor Eberson Alcântara. Sem os esforços do professor Eberson, nós não estaríamos aqui reunidos essa noite para celebrar o ensino e o cooperativismo. Agradeço também a presença do presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás, Cláudio Curado. Assim, encerro a minha fala, dando boas-vindas a todos e a todas, com a esperança de que esse seja um primeiro momento de muitos outros que hão de se suceder nessa feliz e grata união entre o cooperativismo e a academia no estado de Goiás. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras, professora. Concedemos a palavra agora ao professor Dr. Jonatas Silva. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas com boa noite muito fraterna. E gostaria de cumprimentar a mesa, a professora Silvia, que representa a faculdade, juntamente com o doutor Quirino, e cumprimentados pela vitória que tiveram no processo eleitoral muito democrático que ocorre aqui na faculdade. Parabéns. Quero cumprimentar o amigo doutor Luiz, presidente do sistema OCB, pelo trabalho que ele tem feito à frente da instituição. Cumprimento o superintendente, o nosso querido superintendente, cumprimento o Eberson que coordena e cumprimento a nossa professora Larissa e cumprimento também o presidente da Egresso, o doutor Eliomar. Cumprimento o diretor científico da Egresso, o doutor Osmar, que está aqui, e cumprimento o professor Nivaldo, que hoje ocupa o cargo de delegado do trabalho, naturalmente levando para lá sua experiência acadêmica. Eu queria dizer que hoje nós comemoramos, inaugurando esse curso, um desafio que foi aceito. Em maio de 2023, 10 de maio de 2023, escrevi um artigo no Jornal Popular, o cooperativismo na Constituição. E finalizava o artigo com as seguintes palavras: enfim, para um estudo aprofundado e metódico, sistematizado do direito cooperativo e da ciência da cooperação, é mais do que oportuno que a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, na agenda de comemoração dos seus 125 anos, no próximo mês de agosto, em parceria com a OCB, Organização das Cooperativas de Goiás, programa um curso de pós-graduação sobre o novo ramo do direito e a ciência da cooperação. Pois bem,
2 dias se passaram apenas. Abri o jornal e vi na carta dos leitores uma missiva escrita pelo Dr. Luiz. E nessa carta ele sintetizava: o desafio eu aceitei. Mas isso é muito pouco para conhecermos bem a personalidade do Dr. Luiz. Ele foi homem que trabalhou num sistema, numa política pública de governo para industrializar o Estado. Deu uma contribuição magnífica, um programa chamado Produzir. O desenho e o trabalho maior desse programa foi dele, além de conhecer profundamente hoje o cooperativismo. É também um conhecedor de todo o direito tributário do Estado de Goiás, com muita competência pelo trabalho que ele fez nessa política pública. Pois bem, depois de encaminhar esse expediente para propondo, estabelecendo a parceria, pensou-se aí, e isso exatamente com o diretor da faculdade, o professor querido, e a professora Silvia, a possibilidade de, estava também lá o nosso presidente Degrefo, que é um entusiasta, a possibilidade de trazer aqui o ministro Alckmin, vice-presidente da República, para proferir a aula magna desse curso. E esse convite, no primeiro momento, foi feito ao ministro quando ele veio numa reunião da Federação da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. O professor querido e a professora Silvia e o nosso presidente Eliomar e eu estivemos lá. Um pouco difícil, porque muita gente não sabia por onde o ministro ia sair, e o presidente Eliomar foi com toda clareza e disse para a cerimonialista: por onde vai sair o ministro? Eu quero apresentá-lo ao diretor da faculdade e à vice-diretora, que tem um convite para fazer a ele. E isso aconteceu, e ele recebeu o convite. Só que ele não comprometeu de imediato a vir. E isso voltou novamente a ocorrer com a presença do Eliomar lá no Ministério, umas 2, 3 vezes. E por último, ele encontrou a assessora principal do ministro numa reunião em Brasília e disse: olha, o ministro está nos devendo uma ida para proferir aula magna no curso cooperativo, no curso de especialização em direito cooperativo. Aí ela disse: olha, o ministro está sem agenda, porque ele está com um problema de todo momento, ele é convidado para substituir o presidente Lula, e agora tem a reunião, uma reunião muito importante, que ele, um processo de neoindustrialização do país, um processo que ele está indo sempre aos estados. Tá? Então, tudo isso contribuiu para que nós, hoje, não pudéssemos receber o ministro Alckmin, vice-presidente, para dar essa aula magna, esse pontapé de qualidade. Agora eu pergunto, por que foi escolhido Geraldo Alckmin para proferir essa aula magna? Foi escolhido pelo seu trabalho na Constituinte de 88. E o presidente Luiz sabe disso. Certa feita, vou contar, presidente, me permita. Certa feita,
ele se encontrou com o ministro Alckmin numa reunião de empresários, e todos os empresários podiam fazer perguntas. E ele fez uma pergunta, uma indagação, exatamente no campo do cooperativismo. Será que não seria melhor disciplinar juridicamente, eu acho que foi esse toda a conversa, o que é o fato cooperativo? Isso foi o que ele perguntou lá no meio dos empresários ao ministro Alckmin. Pois bem, eu acho que isso é o que motivou o convite. E esse convite tem um significado. Constituinte 88. A Constituição de 88 trata do cooperativismo. E trata do cooperativismo exatamente naquele capítulo do primeiro, tratou do cooperativismo quando falou em direitos fundamentais. Nesse capítulo dos direitos fundamentais, há lá um dispositivo muito interessante, independentemente de autorização, sendo vedada a intervenção, a interferência do Estado, pode ser constituída associações e cooperativas, sem a interferência do Estado. Veja aí essa afirmação. E lá no capítulo que a Constituição trata da economia, do social, tem também um dispositivo muito importante que diz: a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Vejam, pois, que a Constituição, a lei fundamental do Estado brasileiro, teve uma preocupação. Isso nós devemos ao Constituinte Geraldo Alckmin, porque ele, filho de agrônomo, e naturalmente pôde conhecer o cooperativismo. E quando governador de São Paulo, ele deu um apoio muito grande ao sistema cooperativo. Por isso, eu acho que esse curso é um curso muito importante para a nossa faculdade, diretor querido, vice-diretora Silvia. E ele representa a resposta do Dr. Luiz, presidente da UCB, a um desafio. Parabéns. Obrigado, professor, pelas palavras. Convidamos a seguir a diretora da pós-graduação Lato Sensu da UFG, Larissa Matuda Macedo. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite da Faculdade de Direito e da OCB para estar aqui. Em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, como diretora de pós-graduação Lato Sensu, e como alguém, continuando, depois da aula do professor Jonas, é até difícil falar, professor? Mas continuando a história que o professor contou, a gente também tem um pouquinho de história para contar hoje, do nosso lado, Agradeço ao Dr. Luiz Alberto por esse desafio dado ao UFG. Agradeço o apoio inconstante, sempre constante, e incondicional do professor querido, da professora Silvia, o esforço tremendo do professor Eberson e do professor Eduardo também. Gostaria de fazer uma menção ao nosso coordenador das pós-graduações Lato Sensu. E agradeço aí o trabalho da superintendência da OCB, doutor Gibraí, e essa fala do professor Jonatas, junto com o professor Dr. Eliomar, da Associação de Egressos, é muito importante, para situar a história desse curso. Se em maio, professor Jonatas, o senhor provocou o UFG e a OCB nesse sentido, em junho,
o Dr. Luiz Alberto já nos recebia lá na OCB, junto com o professor Felipe, pró-reitor de pós-graduação, professor Quirino, professor Everson, professor Eduardo, para a nossa primeira reunião, para que a gente chegasse até aqui, nesse dia de hoje. Então, em junho de 2023, nós estivemos lá, fomos muito bem recebidos pela OCB, a gente viu a disposição e o quanto o Dr. Luiz Alberto fazia questão que esse curso fosse feito e ofertado pela UFG em parceria com a OCB, e isso nos deixou muito alegres, né? Demonstrando a importância também da nossa universidade para o cooperativismo e a honra, né, de podermos inaugurar esse primeiro curso de especialização. E a partir de lá, a nossa história também se confunde, né? Porque o professor Eduardo e o professor Everson começaram a trabalhar conosco para que nós pudéssemos criar o curso e também estabelecermos esse contrato, essa parceria com a OCB. E aí, estávamos ali na pró-reitoria de pós-graduação, iniciando, gerando a escola de pós-graduação da UFG. Está aqui o diretor, o professor Cleidinaldo Barbosa. Estávamos aqui também com o Edmar, que trabalhou incansavelmente nesse projeto. E o professor Eduardo nos provocou, viu, professor Quirino? O professor Eduardo e o professor Everson. E aí, o curso é à distância. A gente tem uma plataforma para abrigar esses cursos à distância, na pós-graduação. Nós temos o CIAR, Centro de Integrado de Aprendizagem em Rede aqui, nós estamos com o diretor também, o professor Wagner. Não, mas a gente precisava de mais, a gente precisava de algo focado para Lato Sensu. E nós já estávamos pensando na escola de pós, né, que é essa estrutura da PRPG focada para a oferta, né, e para o apoio em relação aos cursos de especialização. Estávamos pensando num portal de cursos. Mas a Faculdade de Direito nos provocou em uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem. E aí começamos a conversar, eu e o Wagner, assim como toda a equipe, a professora Ana Bandeira está aqui também, e o restante da equipe do CIAR. E tudo isso culminou no que hoje nós estamos oferecendo, né? Demoramos um pouquinho, 2 anos para concretizar e iniciar as aulas hoje do nosso curso, mas nós já estamos recebendo o curso na nossa nova plataforma, um novo ecossistema que nós temos da Escola de Pós UFG, com um ambiente virtual de aprendizagem focado nessa modalidade de cursos, de pós-graduação Lato Sensu e à distância. Então, nós já estamos recebendo esse curso através da provocação da Faculdade de Direito, nós trabalhamos incansavelmente, agradeço aqui a Escola de Pós em nome do Cleidinaldo, e estamos recebendo esse curso nessa nova plataforma, nessa nova experiência, nesse novo ambiente focado para que vocês possam ter, cursistas possam ter a maior experiência de aprendizagem conosco, possam aproveitar o melhor corpo docente em Direito de Goiás, que nós temos aqui na Faculdade de Direito. Por favor, vamos uma salva de palmas. Essa é uma conquista, uma entrega muito importante que nós estamos fazendo aqui. Então, agradeço mais uma vez a Faculdade de Direito, Dr. Luiz Alberto e a OCB, que nos provocaram em relação a tudo isso, nos desafiaram, e hoje nós estamos cumprindo tudo isso, entregando esse curso que inaugura não só uma nova página da pós-graduação Lato Sensu na UFG, uma nova experiência, entregando a escola de pós UFG também, como também nós inauguramos, professor Jonas, uma nova experiência em ensino e pesquisa na área do direito cooperativo. Isso tem provocado muitas discussões aqui, eu acho que os professores vão nos dizer sobre isso. E quem sabe, né, a gente tem disciplinas nessa área, mais pós-graduações nessa área, pós-graduações stricto sensu, disciplinas da graduação, que a gente possa avançar e nos especializarmos ainda mais nessa área do direito cooperativo tão importante para a nossa sociedade. Então, muito obrigada, parabéns a vocês têm uma excelente experiência, excelente curso, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação encontra-se à disposição de vocês. Obrigada. Nossos agradecimentos, diretora. Convidamos a seguir o diretor da Faculdade de Direito, José Quirino Tavares Neto. Bem, boa noite a todos, a todas. Falar depois da professora Larissa, do professor Jonas aqui é até difícil, né? Uma fala tão efusiva dos nossos queridos que nos antecederam. Mas a fala nossa é de boas-vindas, dizer que esse espaço onde vocês estão, enquanto nós estávamos compondo a mesa e olhando vocês aqui, eu estava me lembrando do próprio Areópago lá em Atenas, né?
na Acrópole, que todo mundo já viu, quem já foi, ou pelo menos já viu na história, aquele lugar que se tornara quase sagrado para os gregos, era sagrado, viu, Larissa? Tinha uma sacro, né? Que era o lugar do ensino, lugar da metáfora que não pode ser superada jamais, que é o ensino pelo próprio ensino, e não pela pessoa que diz. Há uma superação das mais importantes na história do pensamento humano. Até os gregos, as pessoas baseavam o conhecimento em quem dizia. Os gregos vieram com os nossos professores que estão aqui, que vocês vão conhecer, disseram: não importa quem está dizendo, o que importa é o conhecimento que está sendo transmitido. Portanto, nós estamos falando aqui de um momento muito especial. Este lugar, chamado Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFG, torna-se aqui como uma acrópole, especialmente por causa da presença de cada um de vocês, os nossos alunos deste curso. Por isso eu quero reiterar aqui um cumprimento geral a todos os que nos antecederam, mas de forma muito especial cumprimentar o Dr. Luiz Alberto e o Jubrair Gomes, que nos receberam naquelas conversas. Eu acho que eles não acreditaram muito não, viu, Larissa? Quando nós chegamos lá com uma verdadeira equipe, não é? Daquela primeira conversa, o professor Jonatas, o pessoal dos nossos egressos, etc., o nosso presidente aqui. Mas quando nós chegamos lá com a tropa de choque, e é uma tropa muito mais que de elite, né? Com o professor Eduardo, lembram dessa história, desse dia, né? Com a Larissa, a professora Sílvia, e também o professor Eberson, eles se assustaram conosco. E aquilo que parecia muito distante, nós já vislumbrávamos já. Essa foi a realidade, meu caro Luiz Alberto e Gibrail. Este momento para nós é muito especial. Recebê-los aqui na Faculdade de Direito é dizer: sejam bem-vindos, mais que isso, mas que desfrutem desses professores, deste conhecimento. Alguns estão aqui conosco. Cadê os nossos professores que estão presentes? Estou vendo só a Carolina. Tem mais professores presentes? Emerson pode apresentar depois. Em pé, por favor. Você é o Paulo. Ô Paulo, desculpa, além de tudo, eu ainda estou com problemas oftalmológicos já na idade, né? A professora Carol, nossa coordenadora da parte prática do direito. Então, esses professores todos, o professor Emerson que está ali, esses são os nossos mestres. Então, sejam bem-vindos a todos vocês. E digo aqui uma palavra final, cumprimentando a todos os presentes, meu caro professor, doutor Luiz Alberto e Jubrail. Falo em nome da nossa magnífica reitora, professora Angelita Pereira de Lima, que pediu escusas, porque a vida do gestor, né, e do doutor Felipe Terra, nosso pró-reitor, a vida de pró-reitoria é ainda mais complexa do que a vida de uma unidade, né? E ela estava com tudo programado hoje, mas apareceram outras emergências, ela me ligou agora, no final da tarde, conversando comigo, pediu escusas, mas eu disse: eu vou transmitir lá ao Dr. Luiz Alberto, ao Jubrair, a todos os presentes, mas ela está aqui também representada pela nossa diretora da pós-graduação, doutora Larissa Macedo, que foi também uma pessoa que acreditou nesse projeto, junto com aquela conversa inicial, a egressa ali conosco, o professor Jonatas, e essa pessoa que eu diria, né, sonhadora, que foi o professor Emerson, que construiu um projeto, que concebeu cada parte, e aí comunico aqui, professor que nos antecedeu aqui com tanto carinho nas falas iniciais do professor Jonatas. Já está na ordem do dia o nosso núcleo livre de curso de Direito Cooperativo na graduação do curso em Direito da Faculdade de Direito da UFG. Então, essa notícia aqui para todos vocês nasceu da pena do professor Emerson, que irá trazer uma palavra aqui para a gente, pedagógica de tudo isso, e agradecer a presença de vocês e apresentar. Lá ao fundo tem um jovem ali, muito tranquilo lá, levanta a sua mão.
Este é o Kleber, aquele que vocês falam com ele o tempo todo. Ele não é, como é que chama? Tecnológico, não é uma coisa... ele é virtual, não, ele existe mesmo, é aquele jovem nada. Ele, a equipe dele, a Júlia, a Joyce, então esse pessoal está aqui na nossa faculdade para recebê-los com todo carinho. Vocês sejam muito bem-vindos a esta casa que passa a ser a casa de vocês agora. Bem-vindos e vamos começar esse curso com todo o esforço, toda a alegria. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A seguir, ouviremos o superintendente do sistema OCB Goiás, Jubrair Gomes Caiato. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, o professor Everson, o professor Aquilino, nosso presidente Luiz Alberto, a professora Silvia, a professora Larissa, o professor Jonathan, muitos professores aqui, né? O nosso presidente também já foi professor. Muito tempo, né, presidente? Agradecer a todos os presentes aqui, agradecer também o Eliomar, que fez esse elo, ajudou a gente andando, né? Isso é muito importante. E principalmente a UFG, né? Uma entidade de renome, nossa principal universidade, uma das melhores do Brasil, com muita qualidade, e que agora o sistema OCB consegue trazer essa especialização em direito cooperativo, que é uma demanda já de algum tempo das nossas cooperativas, e para surpresa nossa, talvez não ficará só numa turma, professora Silvia, professor José Guilherme. A gente já tem demanda com a segunda turma, a gente pode conversar isso quando a gente pode começar também, né? Já tem muita gente esperando. Um dos princípios do cooperativismo é a educação, formação e informação. Então a gente está fazendo aqui a formação, né, profissional dos nossos dirigentes, colaboradores, essa matéria de direito cooperativo, muito importante. Tanto a gente tem o SEC Goiás, que é o Dr. Léo, e um dos temas, né, que o nosso presidente tem lutado tanto é a questão da extraconcursalidade dos créditos por ato cooperativo, nas cooperativas de crédito. Existe uma lei que fala dessa extraconcursalidade, um artigo na lei da declaração judicial. Porém, muitos magistrados desconhecem o ato cooperativo que está na nossa Constituição. A gente conseguiu aprovar agora o sistema OCB, uma força tremenda nacional aqui no estado de Goiás. A questão do ato cooperativo também, ali na reformulação da nossa Constituição, do Código Tributário também, da lei complementar, e mesmo assim a gente tem que difundir cada vez mais esse ato cooperativo. E é uma das partes aqui, né, que vocês vão aprender, que a gente possa contar com vocês nessa divulgação, nessa extensão aqui para os advogados também das cooperativas, os magistrados que vocês conheceram. É muito importante, porque o ato cooperativo é onde tudo começa. Essa triangulação entre cooperado, cooperativo e mercado. Aqui a gente não está falando de uma relação de consumo, porque são bônus. Isso é muito importante que a gente tenha isso. A gente vem aqui através do sistema OCB, com duas instituições, a OCB, uma parte de representação institucional e política do cooperativismo, fomenta o cooperativismo, e o SESCOP, na parte da formação profissional, na parte de consultoria, exatamente de trazer cada vez mais competitividade para o nosso cooperativismo, trazer mais pessoas para o nosso cooperativismo, que elas conheçam cada vez mais, que entrem nas cooperativas como cooperados ou colaboradores, e que a gente possa, através do cooperativismo, fazer, professor Edson, aquela parte social que você estava falando, que está dentro, né, do nosso modelo socioeconômico, que é o cooperativismo. Nós temos um princípio que é o interesse pela comunidade. A gente pode fazer muito pela nossa sociedade. E através desse conhecimento que vocês adquirirão aqui, a gente possa, através de vocês também, divulgar cada vez mais, trabalhar mais o cooperativismo, para que a gente possa fortalecer, pavimentar essa estrada e trazer cada vez mais geração de emprego e renda para todos nós. Então, agradeço muito à universidade, nosso presidente,
e aos nossos colaboradores aqui, em nome da lei aqui, que fizeram de tudo para que esse MBA saísse, para vocês possam ter um bom proveito e que possam realmente sair melhores do que entraram. Obrigado a todos e boa noite. Nossos agradecimentos às palavras do superintendente. Convidamos neste momento para as saudações iniciais aos novos alunos, o presidente do sistema OCB Goiás, senhor Luiz Alberto Pereira. Bem, muito boa noite a todos e a todas. Boa noite especial à professora Silvia Alves, vice-diretora da Faculdade de Direito, doutor José Quirino, professor José Quirino, diretor da Faculdade de Direito, a Larissa Matsuda, diretora de pós-graduação em lato sensu, o professor Everson, que esteve sempre com a gente, coordenador de especialização, o meu superintendente, o nosso superintendente do sistema OCB Goiás, Jubrair Caiado. Em nome dele eu cumprimento a todos os nossos diretores que se fazem presentes, aos nossos colaboradores que aceitaram e que se inscreveram nesse curso, a todos que estão aqui, que não puderam estar presentes. E realmente foi um esforço muito grande trazer essa pós-graduações para vocês, trazendo a chancela da UFG. E isso que o Jubrair falou, eu reputo a chancela da UFG. Teve uma procura imediata, completou a turma rapidamente, já tem outra aí para a gente começar. E eu reputo então que tudo isso aí é a credibilidade dessa instituição. Vocês podem ter certeza, vocês estão fazendo parceria com a instituição séria também, ética e idônea, por isso que essa parceria tem tudo para dar certo. E um dos pedidos que eu ia fazer aqui, que era colocar na grade curricular o direito cooperativo, pelo que eu entendi aqui, vai entrar nesse núcleo nível, é mais ou menos aqui que a gente fala de eletiva, né? Mas depois a gente vai começar a lutar para isso ser da grade e transformar isso geral lá no MEC, porque isso é muito importante. Eu deixei para cumprimentar por último aqui o meu amigo Jonas Silva. Eu conheci o professor Jonas antes dele me conhecer, porque eu já conhecia, já sabia da fama dele aí, da autoridade que ele tinha, mas eu nunca tive oportunidade de chegar perto. Mas trabalhando no governo, no ano 2000, eu conheci o professor Jonas. Calhou de, além de trabalhar para fazer o programa Produzir, eu também fui superintendente do Tesouro. Na época, que não é igual agora não, que está naquele fiscal bacana aí, está fazendo até um fundo de guardar dinheiro. Na época não tinha dinheiro para nada, e o professor era secretário da Segurança Pública. Então, quando faltava dinheiro, eu ia lá para o professor, me ajuda um pouquinho daqueles fundos aí que o senhor tem, que o senhor traz lá, depois eu pago o senhor. E ele sempre me acudia. Depois, aí nós ficamos amigos, depois fomos morar no mesmo condomínio, e todo dia de manhã, quase todo dia, a gente andava caminhando, e era hora de eu sugar dele esse conhecimento básico que ele tem, tanto em política, quanto em direito, quanto em filosofia, e a partir daí nós ficamos amigos. E como eu acredito, quando eu li esse artigo no dia 10 de maio de 2023, eu falei, era isso que a gente precisava. Eu peguei aquilo como realmente uma causa. E agora, 2 anos e 10 dias depois, nós estamos concluindo. Mas era porque teria que ser agora mesmo. Porque eu gosto muito daquela fase da Bíblia, daquela parte da Bíblia do Eclesiástico que fala: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então o propósito é de ser agora.
E até eu vi por quê, porque vocês estavam preparando lá o EAD, precisava estar pronto para a gente fazer. Então não era para ser antes, era para ser agora. E veio num bom momento, como o Jubraí falou, nós enfrentamos questões preocupantes aí com relação ao ato cooperativo. O pessoal não entende, não é só advogado não, os magistrados também não entendem. E nessa onda de recuperação judicial aí, eles começam a aceitar a dívida dos cooperados com as cooperativas, ou seja, a dívida dele com ele mesmo, que é a cooperativa dele, e aí coloca no rol. E isso dá um problema danado. Lá no final a gente ganha, mas até lá tem que provisionar, tem que pagar advogado, né? A questão das cotas de capital não poderem ser empenhoráveis. Então, isso é um problema sério. Eu estive lá na Secretaria da Economia, professor, põe aí na legislação tributária que o ato cooperativo não tem incidência de tributos no ato cooperativo. O ato cooperativo é a movimentação entre cooperado, cooperativa, cooperado, é cooperativo e cooperado. Porque a cooperativa é do cooperado, é apenas uma presunção, mas ela é do cooperado, ela é uma secretária do cooperado. A menina falou, mas eu não preciso pôr, Luiz, não tem mercancia, não precisa pôr, mas aí o juiz não sabe que não pode, vai lá e tributa, ou então o fiscal dos 6 aqui mesmo, vai lá, não conhece a lei, vai multar se usar. Muita gente não usa isso, paga imposto, porque fica com medo do fiscal. Então põe, pelo amor de Deus, isso aí. Claro que no ato cooperativo não há incidência de imposto, porque isso não se conhece isso. Os nossos advogados, as nossas cooperativas aprendem sozinhos no que a gente pode auxiliar. Então esse curso aqui vai melhorar muito a vida deles. Colocando isso na grade curricular, vamos se formar novos advogados, novos juízes que vão conhecer esse modelo, porque ele realmente é complexo, é diferente do modelo mercantil normal. Por isso a nossa briga de fazer isso com essa chancela da UFG. E eu tenho realmente razão para isso. Eu estudei nessa universidade. Quando eu estou aqui, eu estou até com certa emoção. Em 1979, eu morava aqui num quartinho aqui na Quinta Avenida, eu vim fazer a prova de vestibular para engenharia aqui. Então foi aqui que eu me formei. Anos atrás, depois de engenheiro, ainda fiz uma reforminha aqui ainda. Então isso aqui para mim é muito simbólico. Esse curso, esse MBA, vai ser o início de uma parceria muito proveitosa. Vai ser exemplo para os outros estados. Aqui eu disse, não vê aí os outros estados, olha como é que foi lá em Goiás, como é que vocês fizeram. E nós vamos evoluindo aí nesse curso, na grade, curso livre, que chama hoje, né? Na minha época ele é letivo, é a mesma coisa, né? Então vamos evoluir para que isso seja realmente da grade, porque o cooperativismo, ele merece essa deferência. Eu não sei se vocês sabem, o cooperativismo em Goiás corresponde a mais de 10% do PIB do estado. A maior empresa goiana é uma cooperativa. Não é que a Comig é a maior cooperativa de Goiás, de fato é. Ela é a maior empresa de capital goiano. Olha a importância do cooperativismo no estado. Olha o que o Sicob representa, olha o que o Sicredi representa, o que o Unimed representa, o que o Uniodonto representa. São todas cooperativas. E se não tem gente entendida disso, para advogar, para julgar os casos, nós vamos ter decisões erradas, nós vamos prejudicar um modelo de negócio que ele traz a prosperidade para a população. As cooperativas deixam os recursos aonde são gerados os recursos, porque uma empresa grande pode vir aqui, pode, um banco, por exemplo, pode vir aqui, pode, gera emprego, gera, paga fornecedor, paga, mas o lucro vai embora. O lucro vai lá para São Paulo, para a Avenida Paulista, vai lá para Londres, vai lá para Hong Kong, mas não fica aqui. Eu tenho um dado lá que em 2023 os bancos comerciais retiraram de lucro daqui do estado de Goiás 3 bilhões e meio de reais. Imagina o que seriam 3 bilhões e meio só em Aparecida e Goiânia, rodando aqui no comércio, na padaria, na concessionária, na escola. O que seria isso? 3 bilhões e meio. Goiânia, o orçamento de Goiânia é 10 bilhões, salvo me engano. Então isso
Isso é importante a gente saber isso. O cooperativismo é muito importante. Por isso que a ONU, pela segunda vez, declarou o Ano Internacional das Cooperativas 2025, como foi em 2012, é o Ano Internacional das Cooperativas. Cooperativas constroem um mundo melhor. Aí eu fiquei pensando, por que, professor, que 2 vezes? A gente nem foi lá fazer lobby, não. Por que 2 vezes? Eu nunca ouvi falar que tem Dia Internacional do Comércio, por mais importante que seja o comércio. Dia Internacional da Indústria. Não tem, mas a cooperativa 2 vezes. Aí eu fui raciocinar. Ora, o cooperativismo trabalha na dimensão humana, porque trabalha na dimensão econômica, porque ele é econômico, não é instituição de caridade, tem que dar resultado, e na dimensão social. Ora, onde tem uma cooperativa, a prosperidade da região aumenta. O PIB per capita é 5.000 maior onde tem cooperativa. 25 pessoas em cada 1.000 saem da Bolsa Família. 3 pessoas em 1.000 cursam curso superior. Então, onde tem cooperativa, tem prosperidade. Onde tem prosperidade, não tem pobreza. Onde não tem pobreza, não tem guerra. Se não tem guerra, tem paz. Se tem paz, o objetivo da cooperativa é o mesmo da ONU, que a ONU foi criada para promover a paz. Por isso que as cooperativas são consideradas pela segunda vez o Ano Internacional. Então, tão importante, e a gente tem que dar essa importância no ensino superior, traduzir esse modelo para entender o que é esse ato cooperativo. Foi uma luta lá na reforma tributária, queria acabar, não estava considerando mais o ato cooperativo. Foi uma luta, mas nós conseguimos preservar a essência do ato cooperativo. Agora a gente precisa que as pessoas entendam. Então eu estou muito feliz, estou emocionado e estou muito grato a todos vocês que confiaram nessa parceria. Vocês não vão se decepcionar. E muito mais grato ao meu amigo Jonathan Silva, que abriu esse caminho, que deu a sugestão, e ele terminou o artigo dele. Eu tenho esse artigo, ele terminou o artigo dele falando do cooperativismo. Vê se vocês aí, que conhecem bem o cooperativismo, concordam. Ressalte-se que a dinâmica do movimento cooperativista no estado de Goiás tem sido referência nacional, não só pelo seu dinamismo econômico, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável com justiça social. É uma verdadeira prestação de auxílio para o fortalecimento do Estado, do Pacto Federativo. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por ser meu amigo. Obrigado pelas palavras, presidente. Na sequência, para inaugurar este momento importante para a formação dos profissionais de direito do cooperativismo goiano, convidamos o coordenador do curso de especialização em direito cooperativo, o professor doutor Emerson Alcântara. Em primeiro lugar, né, Quirino e outros que não perceberam falaram da dificuldade de falar após o orador antecessor, né? Eu acho que a minha situação agora, fiquei com 2 situações. Em primeiro lugar, uma dificuldade muito grande, porque realmente, né, o Dr. Luiz Alberto, ele transmitiu o espírito desse dia, e inclusive com informações. Em segundo lugar, que me desobrigou muito do que eu havia anotado aqui como palavras-chave, em razão de que ele fez uma abordagem, né, bastante significativa e trazendo realmente o tom dessa parceria e da importância das cooperativas dentro das sociedades, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social também, né? Então eu gostaria de cumprimentar a mesa, e vou tentar ser mais singular, mais simples, cumprimentar a mesa, né, e todos aqueles que fazem parte da Universidade Federal de Goiás, corpo discente, e aí os novatos, nossos colegas que já estão matriculados. Nós temos aí uma quantidade representativa dos alunos desse curso hoje aqui presentes,
Então, o corpo discente, os técnicos administrativos, como o professor Quirino falou, o Kleber e todos os outros que estão também presentes, cooperando aí para que nós chegássemos onde já chegamos, na formalização dessa parceria e nas aulas que começam hoje academicamente na próxima segunda-feira. Então, eu cumprimento a todos e os professores também, no meu caso, meus colegas e eu, né, na pessoa da professora Sílvia, né, e aí, relembrando o professor Jonas falou logo no início da sua fala, que a professora Sílvia, na condição de vice-diretora, e o professor Quirino, de diretor, né, nós tivemos hoje o final de um processo eleitoral de renovação da administração da Faculdade de Direito, e os professores, e saibam vocês que muito merecidamente foram reconduzidos para mais 4 anos de mandato, né, realmente merece aplauso, né, porque foi uma administração. Eu vou fazer um parênteses na minha história, e a coisa rápida, eu não quero tomar muito tempo da Universidade Federal de Goiás. Eu tenho 63 anos, eu tenho 53 anos de Universidade Federal. Eu entrei na Universidade Federal com 10 anos no ensino fundamental. Só aqui na Faculdade de Direito eu tenho 36 anos, 5 como alunos, que eu me formei aqui, fui aluno do professor Jonas, e já 31 anos como professor aqui nessa casa. Então eu conheço bem dos corredores, vamos dizer assim, dos corredores da Universidade Federal. E posso dizer que a professora Sílvia e, né, o professor Quirino aí no retorno dessa administração se dá porque realmente são talentos baseados na simplicidade, baseados no que nós vamos estar falando e falamos hoje o dia todo, certo? Na cooperação, na ajuda mútua, na união de forças. Então eles, né, representam a união de forças dentro da Faculdade de Direito, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui do cooperativismo, né? Estamos falando da universidade. Então eu gostaria de cumprimentar todos a universidade na pessoa da professora Sílvia. Todos aqueles que fazem parte, se me permitam falar, da família OCB, né, do SESCOP, né, todos os colaboradores, todos que compõem o SESCOP que estão aqui presentes, inclusive os alunos, né, que têm também um vínculo, tanto é que estão aqui em nome das cooperativas da qual eles desenvolvem as suas atividades laborais. Então eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Dr. Luiz Alberto e do Dr. Jubraí, certo? Que realmente, juntamente com o professor Jonas, lá no início da conversa, como foi descrito aqui por ambos, né, tanto pelo professor Jonas quanto pelo Dr. Luiz Alberto, aquele diálogo, eu acredito até que descompromissado inicialmente, depois um artigo, né, um artigo científico, técnico e divulgado, e o despertar dessa colaboração que se materializou num contrato de cooperação entre a OCB e a Universidade Federal de Goiás, que se materializa hoje com a abertura e lançamento dessa especialização em direito cooperativo. Então, nas pessoas, eu cumprimento toda a família do cooperativismo goiano, né? Eu havia colocado uma série de coisas para falar, inclusive coisas técnicas referentes ao que nós iremos trabalhar durante o nosso curso, mas eu vou me cingir apenas a poucas questões, inclusive questões que nos identificam, certo? Como a filosofia cooperativa. A Universidade Federal, certo? Ela tem o seu âmbito, como eu disse, alunos, técnicos administrativos e professores, que tem como fundamento final se unirem para entregar algo de desenvolvimento à sociedade, algo que possa acrescer a sociedade para um futuro melhor. A universidade tem esse papel. A universidade, quando ela entrega os profissionais ao mercado, ela entrega com esse intuito. Quando ela cria inovações tecnológicas, inovações teóricas, inovações filosóficas dentro do ambiente de discussão aberto, livre, plural da universidade, ela tem apenas um intuito final: melhorar a sociedade em que nós estamos inseridos. E as cooperativas, no mesmo diapasão, certo? As cooperativas, né, o sistema cooperativo brasileiro, né, e aqui eu digo dessa união de forças, porque quando se fala em unir para ter força, eu acho que não vem outra coisa na cabeça de qualquer pessoa, em qualquer lugar, seja dentro de uma universidade, como nós estamos falando. Se me permitam, até em uma conversa de boteco, quando se fala em união de forças, se pensa, cooperativismo, cooperativo. Isso já está na compreensão da lógica, do senso da sociedade brasileira.
E é justamente esse espírito, essa filosofia de união, para entregar o melhor para os cooperados. A cooperativa, ela está inserida em um local, em uma região, como o doutor Luiz está esquecendo de dizer, todo o movimento econômico, que também é importante. O movimento econômico é importante, sim. Ele vai se dar no local onde as cooperativas estão inseridas. O emprego, os colaboradores das cooperativas, os cooperados estão inseridos naquele local, portanto, uma melhoria social, um incentivo à produção, um incentivo a esse encontro de forças para desenvolver atividades. Então, por isso que hoje, como o doutor Luiz disse, a satisfação dele também é minha imensa satisfação. Em primeiro lugar, porque eu acho que pensar no bem comum é de quem está dentro, é também de quem está na cooperativa e de quem está na universidade. E também é o meu sentimento de ser humano, é de promover o bem comum. Então eu estou muito feliz dessa união, porque essa união, como já foi dito anteriormente, ela vai para além do curso de especialização, que é uma materialização pontual dessa parceria, dessa união. Parabenizo e recebemos de braços abertos os alunos que a partir de segunda-feira vão estar tendo uma conversa mais próxima de demonstração de como será o curso e a nossa disciplina introdutória a isso e outros aspectos que nós vamos falar logo mais. Então essa parceria me deixa muito feliz porque as filosofias se encontram, porque a universidade busca e eu creio que as cooperativas buscam, tem uma similaridade muito grande que é a sociedade, né? Dentro dos princípios fundamentais do cooperativismo, né, que nós temos a própria cooperação para trabalhar em conjunto, a sua adesão voluntária, livre, como é a adesão de quem participa da produção acadêmica, da produção dentro das universidades, a busca de um processo democrático de participação, não só um processo democrático enquanto nação, mas um processo democrático dentro das instituições. O cooperativismo faz isso na sua própria manifestação dos cooperados, e nós fazemos isso aqui, certo, com os nossos alunos, na relação dentro da sociedade, da produção do conhecimento, mas uma produção do conhecimento baseado na liberdade de expressão, no respeito à diversidade e às diferenças, porque é nisso que a gente consegue desenvolver, assim como nas cooperativas. São as opiniões diversas, as opiniões diferentes, as demandas, os anseios, os testes, as deficiências de cada cooperado é que resulta num conjunto de crescimento dessa própria cooperativa. E isso é o que? Democracia. Que se nós praticarmos, transborda para a nação. Teremos uma nação mais cidadã, uma nação mais cooperativa. Isso para não citarmos uma diversidade de princípios que norteia isso que nós somos, que nós almejamos, e por isso nós estamos aqui nessa sala, nesse momento. Né? Temos cooperativas das mais diversas ordens, crédito, consumo, saúde, transporte, não vou citar, não vou entrar nisso para ser breve nas nossas palavras. E realmente o cooperativismo ele tem uma diferença de outros modelos de negócio, como também foi abordado pelos meus antecessores, pelo doutor Luiz Alberto, pelo Jubrair e outros. Né? O modelo que se desenvolve a atividade econômica dentro do pensamento cooperativo, o cooperativista, é diferente do pensamento e da forma como se processa a atividade econômica do modelo empresarial ou outro modelo, certo? Então isso nos traz muita satisfação porque o meu pensamento ideológico é um ou outro, não, muita satisfação pelo resultado efetivo e real que isso produz dentro da sociedade. Então essa diferença de lidar com as coisas, em que o apoio mútuo é realmente a relação colaborativa na produção, no desenvolvimento econômico, na geração de emprego, na geração de renda, é que se dá no modelo cooperativo. Se nós tivéssemos isso já com muito mais escala, e não vamos longe, vamos pegar no Brasil os estados que têm mais cooperativas, que têm mais desenvolvimento cooperativo, uma história de desenvolvimento cooperativo mais ampla. Vamos pegar no mundo países que têm uma estrutura cooperativa desenvolvida no seu interior, como esses países são muito mais equilibrados, certo? Muito mais de respeito às relações sociais do que um outro modelo. Podemos ter um outro, o doutor Luiz Alberto falou, sim, o modelo empresarial tem o seu papel a cumprir, tem a sua forma de desenvolver, sem dúvida, mas o cooperativismo, na minha opinião, em razão de tudo que eu já disse aqui, tem um espaço específico e lá no alto, dentro das relações produtivas na sociedade. Portanto, a diferença entre o modelo cooperativo e outros se destaca nisso e nós estudaremos e vamos estar discutindo isso. Mais um pouco à frente, eu anotei aqui, mas como eu disse, o doutor Luiz Alberto e os
os outros colegas já vieram, citaram uma coisa, citaram outra. Eu havia colocado, porque a mídia tem explorado isso agora, né, recentemente, sobre a questão da declaração da ONU do Ano Internacional das Cooperativas, né? Ainda bem que tem uma anotaçãozinha aqui, que o doutor Luiz falou, não, eu vou deixar essa aí para o Everson falar, certo? Qual que é o tema? Cooperativas constroem um mundo melhor. Esse é o tema, é o mote deste ano de 2025 como o ano das cooperativas. Me permita repetir, cooperativas constroem um mundo melhor. E por que as cooperativas constroem um mundo melhor? Por tudo que nós acabamos de falar, não só eu, todos os colegas que me antecederam. E é nessa busca, gente, de compreendermos por que as cooperativas constroem um mundo melhor, que nós teremos o nosso curso de especialização. Um curso técnico, já vou dar um spoiler para você que nós vamos estar discutindo na primeira aula. A gente vai dar uma olhada no quadro de disciplinas. Eu vou falar lá, estou só fazendo um comentário. Quais são as demandas? Quais são os anseios? Quais são as demandas de conhecimento que cada cooperativa que vocês estão inseridos tem? Eu quero que vocês tragam essas demandas, passem essas demandas, porque elas serão inseridas no plano de estudo de cada professor, para que além da abordagem teórica geral que eles vão dar, eles tenham condições, cada professor, na sua lógica, na sua disciplina e na sua área de conhecimento, tratar de assuntos que já são latentes pela demanda da cooperativa que vocês apresentam, na região em que vocês estão, e vocês nos tragam isso. Nós vamos conversar na próxima aula. Tudo vai acontecer com calma, gente. É o primeiro curso em EAD que a Faculdade de Direito planejou desde 2023, estamos construindo isso. Então será o primeiro curso que a gente vai estar trabalhando em EAD. Não sei se os colegas alunos têm já alguma experiência nisso, talvez também sintam um pouco de receio e de dificuldade. Com tranquilidade. Essa coordenação, a coordenação que eu respondo, é uma coordenação de diálogo, é uma coordenação de percepção, que cada um de nós tem as suas dificuldades próprias, eu tenho as minhas, e vamos estar conversando em sala de aula. Então vocês podem ficar tranquilos, venham para nossas aulas, que lá cada um, nesse espírito cooperativo e colaborador, nós vamos nos entrosar, e todos nós, alunos e professores, os nossos técnicos que vão dar o apoio para que isso ocorra, vamos caminhar juntos, tirar o melhor proveito possível. E só para finalizar, para além da questão do ensino, o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, para além disso, tenho conversado com o doutor Luiz Alberto, com o doutor Zubrair, com os colegas nossos da Faculdade de Direito, o professor Jonatas, certo? Nas disciplinas que nós vamos introduzir, primeiro semestre do ano que vem, graduação, na graduação, um núcleo livre para que a graduação também se insira nesse processo. Vamos tentar chegar lá, como o doutor Luiz Alberto já profetizou, profetizando, pedindo, acho que alguma coisa mais ou menos assim. Vamos inserir isso na grade obrigatória, na grade efetiva da faculdade, chegarmos a uma cátedra, etc. Esse seria o ideal. Por quê? Porque nós queremos ver o modelo cooperativo ser mais difundido e ter mais penetração social. E o nosso papel na sociedade, enquanto instituição de direito, enquanto instituição pública que somos, federal, certo? Nós temos a obrigação, não é o querer não, é a obrigação de enfrentarmos essa realidade e participarmos dela. Para além disso, nós temos os projetos de extensão. O que são os projetos de extensão? Aqueles projetos menores que não demandam 360 horas, aí 12, 13 meses de curso, até 18 meses de curso em outras situações, para gerar um produto. Nós não temos projetos de extensão que podem ser inserções na comunidade, certo? De curta duração, onde os alunos da graduação poderão participar, os alunos da pós-graduação, que é essa que nós estamos fazendo aqui com os colegas que estão se interagindo conosco nesse momento, realizarmos projetos de extensão. O que é o projeto de extensão? Vamos identificar determinada situação que a sua região, que aquela demanda que eu falei, que a sua cooperativa necessita, vamos preparar então algo para dar retorno de informação. Isso é um projeto de extensão, levar o conhecimento, levar o retorno que nós estamos trabalhando aqui na universidade, certo? Para a comunidade local, para as cooperativas locais onde cada um de vocês estão e etc. Essa seria a fala, desculpa, não foi tão rápida, me perdoem, mas eu queria deixar claro aqui o espírito de como nós estamos, como nós aí, me permito os meus colegas da universidade,
professor Quirino, Silvia, Larissa, o professor Jonatas, o Eliomar, esqueci de falar do Eliomar, gente, me perdoe, o Eliomar foi meu colega de graduação. Como é que eu falo? Fiquei tanto tempo no corredor, o cara que era meu amigo, que a gente conversava direto, eu não cito o nome dele. O Eliomar é meu colega de turma, estudamos juntos, e hoje ele está num papel importantíssimo junto com o professor João Donas, que é na Associação de Egressos da Universidade Federal de Goiás, coisa que os alunos que hoje estão cursando ao término da sua especialização, vocês serão egressos da Universidade Federal de Goiás, alunos que se ou graduaram ou se qualificaram aqui. Então o Eliomar com o professor Jonas, não precisa falar, o professor Jonas vocês ouviram. O Eliomar, quem não conhece, vai conhecer a versatilidade, a força que ele tem na realização das coisas, né? Então, meus parabéns também, Eliomar, desculpa aí ter ficado, você não estava aqui na mesa, deveria estar também junto conosco, nós todos. Mas seria isso. Então, segunda-feira que vem nós temos o primeiro contato, uma série de informações sobre o curso que nós estaremos fazendo, né? Eu acredito que é isso, não me lembro se está me faltando algo, mas no mais é agradecer a todos, agradecer àqueles que eu não cumprimentei no início por falha minha, que não estão no contexto da OCB, mas pelo que eu estou vendo alguns aqui, o próprio irmão do Eliomar, são egressos da universidade, se aposentado da universidade, aposentado da universidade, eu acredito que todos que estão nessa sala aqui estariam nesses dois universos, né? Mas no mais, outras pessoas, senhoras e senhores, né, que estão aqui, também os meus cumprimentos, e vamos à luta, vamos fazer um trabalho dialogal. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, tragam para mim, tragam para o Kleber, tragam para o diretor, para a nossa faculdade está de portas abertas para que a gente construa algo, como eu digo para meus alunos da graduação, nós temos que sair no final do curso com mais um tijolinho na mochila. Tem que ter crescido algo, tem que ter desenvolvido algo. Não dá para nós chegarmos no final de uma aula de graduação, final do semestre, e aí? Não pode. Nós temos que levar algo. E esse levar algo vai depender de cada dia que nós estivermos trabalhando. Então é isso. Eu não sei se... Eu vou passar para o cerimonial se tem mais algo ainda que a gente vai estar desenvolvendo, mas eu pessoalmente agradeço muito ter tido a oportunidade de falar de algo que eu acredito. Gente, a coisa melhor que tem. Quando você fala de algo que você acredita, que você está inserido naquele ideal, naquele pensar, fica fácil. Fica fácil e é muito bom. Muito obrigado a todos. Só para cerimoniar um pouquinho aqui, professor, eu também esqueci de falar do Eliomar, ele foi também meu colega de faculdade, só que ele achou engenharia muito fácil, falou, eu vou fazer direito. Muito obrigado, coordenador, por sua contribuição a este evento inaugural. E gostaríamos de pedir a todos que registrem a sua presença, por gentileza, no QR Code que será apresentado nos telões. Será exibido para vocês registrarem aí a presença de vocês. E desde já agradecendo a todos. Já está? Aí, ok? Então todos registrem, por favor. E o Sistema OCB Goiás agradece a presença de todos nesta noite e deseja a todos os participantes um excelente período de curso, com muito aprendizado e conquistas para as suas carreiras e para as cooperativas de nosso estado. Boa noite a todos e muito obrigado. Pessoal, só uma coisa, pode bater palma, não tem problema. Só uma coisa, é dizer por que da escolha do professor Everson estiveram aqui, um flash de a nossa escolha da gestão da escola, de quem seria o coordenador desse curso. Segundo, assim que a gente tirar uma foto, vamos convidar todo mundo para vir aqui e nós tirarmos uma foto, todo mundo junto nessa, para poder marcar, não é não, meu caro presidente, do nosso curso, tá bom? Então, só depois dessa foto todo mundo vem para cá.